Olá, aqui é a doutora Kelly e hoje nós vamos falar sobre um curso de mapeamento e modelagem de processo. É um curso que faz parte do programa de formação de consultores empresariais, mas algumas pessoas também podem adquiri-lo individualmente. Foi assim que eu comecei, então é importante para quem ou está no PFC ou então está querendo, ficou com um pouco de receio de fazer o programa completo e quis fazer uma parte para experimentar também, né? E eu estava pensando, realmente foi através do mapeamento de processo que eu comecei em algumas instituições de ensino, e eu acho que valeu muito a pena, porque foi assim que as pessoas começaram a conhecer, ver que realmente eu trabalhava para resultado e trabalhava com um foco no resultado financeiro. Porque mapear processo, modelar processo e otimizar processo nada mais é do que você querer fazer algo bem feito, da melhor forma possível, com o menor custo, no menor tempo. Consequentemente, isso você dá o quê? Você dá resultado financeiro para o seu cliente. E quem é que não quer isso? Tá? Então aqui, doutora Kelly, vamos falar no nosso módulo 1. Como eu falei, esse curso está dividido em 4 módulos e nós vamos começar um pouquinho de teoria, que é importante, e depois tocar prática, prática e prática, porque eu quero que vocês realmente saiam daqui sabendo modelar os processos, mapear os processos, modelar os processos, otimizar e poder botar a mão no peito de que vocês podem sair e vender mapeamento de processo. Conteúdo do nosso módulo 1, nós vamos falar o que é processo, para que servem os processos mapeados, quais são os ganhos para a empresa, não adianta você oferecer um serviço que não dá ganho para a empresa, o profissional da área de processo, ou seja, quem ele é, como deve ser, quanto ganha, então isso é muito importante. O que é processo? Então, processo nada mais é do que uma palavra de origem do latim, que é procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. É um percurso e significa avançar ou caminhar para frente. Então, conceitualmente, esse é o conceito de processo. Ele um processo é um grupo de atividades, né, basicamente, para que você tenha um conceito mais específico. Ele é um conjunto de atividades realizadas numa sequência lógica, né, não adianta você começar a fazer um monte de atividade perdida, isso não vai ser um processo. Realizadas de uma maneira lógica, com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. Então, basicamente, esse é um conceito que você consegue visualizar um pouco melhor, né, do Humerick Champion, 1994. E aí você começa a imaginar o processo como uma entrada, dessa entrada você tem um processo, e desse processo você tem uma saída. Então você entra, como geralmente fala em inputs, né, entradas, faz o processo e você tem os outputs, que são as saídas. Então vamos imaginar que você quer fazer um bolo, você vai ter as entradas. Qual é a entrada? Bom, não sou muito boa na cozinha, né? Quem me conhece sabe disso, mas você sabe que você precisa dos ingredientes, seja fermento, trigo, ovo, óleo, né? Que mais? Mais alguns ingredientes aí. Você precisa desses ingredientes, você vai misturar tudo isso, a gente vai ter aquele processo que até você vê na receita. Bate o ovo primeiro, depois bota o trigo, depois deixa crescer. Então, esse é o processo e no final você tem um produto acabado que é um bolo pronto, gostoso, cheiroso, né? Tomara que você não esteja agora com fome, porque dá até vontade de comer um bolo, não é mesmo? Então, basicamente, essa é a estrutura que você tem de processo. E aí a gente vai falar dos macros processos. O macroprocesso, basicamente, ele é uma estruturação de recursos para atingir objetivos estratégicos. Então, quando a gente traça lá do planejamento estratégico, então quem está fazendo, né, o PEF, ele sabe que nós já estudamos a parte de planejamento estratégico e você precisa de quê? Você precisa definir sua missão, sua visão, e o mapeamento de processo serve para que você consiga colocar aquelas suas estratégias em prática para que você consiga atingir os objetivos. Então, os teus macroprocessos auxiliam muito a atingir as metas estabelecidas através do planejamento estratégico.
Depois nós podemos falar de macroprocesso gerencial, que na verdade ele vai coordenar as atividades de apoio dos primeiros processos para que você garante que você respeite as necessidades legais, operacionais, financeiras e regulatórias. Então, quando a gente fala de um processo, um macroprocesso de um contas a pagar, macroprocesso de um contas a receber, macroprocesso do processo de vendas, então a gente trabalha com processo gerencial. E depois nós temos um macro processo operacional e de suporte. Então são atividades que vão auxiliar, são processos que auxiliam, definidos geralmente como um processo principal, não vão agregar valor diretamente, né, ao cliente, mas estão ligadas à visão funcional. Então, geralmente quando você tem o funcionamento das coisas, né, vamos dizer assim, você, se por um computador ele tem que estar atualizado, um backup feito, então são processos operacionais e de suportes, não necessariamente vão estar ligados com o cliente, mas eles mantêm a operação em funcionamento. Então é algo que às vezes as pessoas não dão muito valor, mas é muito importante. E aí nós vamos ver que as empresas, elas podem ser estruturadas assim, vamos ver, a gente vê no organograma, hierarquia, tudo bonitinho, presidente, diretor, mas elas funcionam, como vocês vão ver, essa teia dentro, vai para lá, vem para cá, corre para lá, volta para lá, um passa por cima, outro passa por baixo. Então, o objetivo dos processos é facilitar a comunicação entre os departamentos. Bom, primeiro passa aqui, depois vai para lá, depois volta para cá. Então, o objetivo é você clarear e facilitar essa comunicação. E para que ele serve? Então, para o planejamento estratégico, como eu mesmo falei, nós fazemos os processos para que a gente consiga colocar em prática a visão, missão e valores da empresa. Então, basicamente, quando a gente trabalha do que serve os processos, é colocar em prática aquilo que foi pensado, sonhado pelo dono da empresa. Eles criam também um diferencial em relação aos concorrentes. Quando você tem os processos bem definidos, verificados, validados, mas acima de tudo colocado em prática, você vê que realmente vale a pena você ter esse diferencial em relação ao seu concorrente. É moda hoje falar em mapeamento de processo, só que basicamente ele é uma necessidade das empresas. Isso não deve ser tratado como moda, deve ser tratado como uma exigência e assim, você antes mesmo de começar a sua empresa, você deveria estruturar os processos. Então, eu sugiro, né, que seja você aqui que está ouvindo e fazendo esse curso, seja dono de empresa, seja um consultor, seja um curioso, um analista, na verdade, as empresas já deveriam começar com pelo menos os seus macroprocessos definidos. Isso a gente verifica também, a gente tem uma etapa do PEFC que nós tratamos de plano de negócio, então é importante incluir no plano de negócio também o mapeamento, pelo menos, dos macroprocessos. Então, é um dos motivos para que servem os processos. É através também dos processos que produtos e os serviços são produzidos. Então, dentro de uma escola, quando eu vou dizer como que eu devo entregar o material, a apostila dos alunos, seja num pré-vestibular ou num colégio. Então, eu tenho que desenhar esse processo, então, desde o início, sabendo se eu vou entregar para um aluno que está matriculado, que pagou ou não esse material. Então, eu tenho que avaliar, seguir esse processo para que eu tenha certeza que ele vai acontecer da melhor forma. Então, se eu digo que o aluno ele eu tenho que ter uma lista. Então, imagina, se você não tem processo, chegou a apostila, vem todos, pessoal, pode buscar a apostila. Eu imagino aquela cena, né, de todo mundo descendo a escada e para buscar a apostila. Não organizou, a secretaria não organizou, não tirou checklist, daqui a pouco você esquece que você tem que pedir para o pessoal assinar, você não vê que a pessoa não pagou, então se perdeu. Então imagina a bagunça nisso. Então se você tem um processo mapeado de como entregar o material, você vai ver, tem que preparar a checklist, avisar os alunos vão obedecer, você vai verificar se o aluno está em dia, se ele não está em dia, e você vai pedir para ele assinar antes dele pegar o material, porque às vezes ele pega e não assina, e você perdeu esse momento também. Então, por isso é importante os processos dentro das empresas. Pode-se controlar a qualidade dos produtos e serviços também através dos processos, então é importante você
ter essa parte de qualidade verificada através dos processos. E os processos, eles também são responsáveis, deixa eu só pegar aqui, peraí. Eles são responsáveis, deixa eu só pegar aqui que eu passei rápido. Os processos são responsáveis pela criação de valor ao cliente na perspectiva do cliente. Então, ele também serve para que você crie valor na perspectiva do cliente dentro do BSC. Então, dentro do PFC, a gente também estudou sobre o Balance Scorecard. Então, é aí que você, dentro daquela perspectiva do cliente, você, através dos processos que você entrega esse valor que o cliente vai perceber. Ou seja, você diz que você vai entregar um produto dentro de um prazo X, numa qualidade Y, e é o processo que vai garantir que você consiga fazer isso ou não. Ganhos para a empresa. Então, a gente tem aqui uma série de ganhos em eficiência, agilidade nas entregas, terceirização. Quando você pode terceirizar algo, você mapeia processos e deixa para que outras pessoas possam fazer, ou até mesmo outras empresas. A qualidade nas entregas, conformidades, então é quando você quer entregar um produto dentro de legislações e ISO que você necessita. Então, o mapeamento de processo é uma das etapas mais importantes e exigidas pela ISO, para que você possa então ter a certificação. Você precisa mapear os processos. Então, pelas exigências legais, muitas empresas que necessitam da certificação da ISO, elas precisam fazer a parte de mapeamento de processo. Então, você vê um mercado muito grande aí também. Você tem ali, até antes mesmo de nós falarmos sobre o profissional da área de processos, nós sabemos que com o mapeamento de processo, o ganho da empresa, que eu sempre falo como objetivo, foco, é ganhar mais dinheiro, né? Ter um resultado financeiro maior. Então você vê que você tem uma obrigação, você tem uma melhoria nos resultados financeiros quando você tem dentro da organização os processos mapeados. Bom, e quem é o profissional da área de processos? O profissional da área de processos, primeiro de tudo, ele é uma pessoa organizada, com foco em resultados. Bom, você assim, ai meu Deus, doutora Kelly, eu não sou essa pessoa. Mas digo para você que a partir do momento que você começa a trabalhar processos, você começa a ter essa noção e esse foco, porque você começa a ver, bom, para dar mais resultado, que passos eu preciso fazer? E dá para tirar alguns passos que estão perdendo, estão indo e vindo. É uma coisa até importante, nós vamos falar bem na parte de mapeamento próprio de processo, em que o maior objetivo do mapeamento de processo é você tentar fazer algo de uma forma mais rápida, na direção mais rápida. Não digo unidirecional, pode-se dizer unidirecional, que você vá, não precise voltar. Então eu sempre mapeio o processo assim. E quando o processo ele começa a ficar um pouco complicado no desenho, você tem que dar uma revisada porque ele provavelmente vai complicar na prática. Então, pessoa com pensamento estruturado, ela vive o processo no dia a dia. Eu digo que quando eu saio de casa, vou no banco, vou no centro, eu tenho mais de 3 coisas para fazer, eu literalmente mapeio, não às vezes no papel, mas na minha mente, eu vou primeiro aqui, daqui vou lá, se der isso aqui eu vou para lá, então eu já faço um mapeamento de processo e isso ajuda muito, agiliza bastante o nosso dia a dia. Pode seguir uma carreira solo, certificar-se e ganha por processo mapeado na faixa aí de acima, ele está capeado, mas é mapeado, acima de R$1.000, porque é um trabalho que requer tempo. Digo a você que no mínimo você vai gastar por processo na faixa de 4 horas de trabalho. Então aqui está já ajudando na parte de precificação do mapeamento de processo. Por quê? Porque você tem, vamos lá, às vezes as pessoas, mas é só fazer uns desenhos ali. Não, não é isso. Depois a gente vai fazer o mapeamento propriamente dito, a modelagem, mas primeiro vocês têm que ter uma série de conhecimentos, que é o que a gente vai passar nesse curso. Você precisa ir até o cliente, então você tem um deslocamento para o cliente, isso requer seu tempo também. Você tem a parte de estada no cliente para avaliar o processo. Nem sempre um processo você vai conseguir identificar como que ele ocorre com uma conversa ou duas, então você vai precisar
gastar mais tempo para fazer isso. Depois você tem uma parte que é do própria modelagem, que é o desenho do processo mapeado, e isso também vai tomar um certo tempo seu. E claro, depois a validação desse processo para saber se esse processo realmente representa aquilo que acontece na organização. E é isso, a gente vai falar sobre mapear o processo. Nós nem estamos ainda falando em otimizar o processo. Ou seja, você simplesmente está dizendo como o processo ocorre, que a gente fala na linguagem de mapeamento de processo as is, que é o como é, como está. Depois a gente vai fazer o to be, que é como deve ser. Então, já entrando numa linguagem de mapeamento de processo, sempre você vai, inclusive até quando for fechar com o cliente, dizer, ó, primeiro eu faço um as is, ou seja, como é, depois eu faço uma sugestão de como deveria ser, que é o to be. Então, você já mostra para o cliente um diferencial do seu trabalho. Por isso que eu digo que você não, esse custo por processo fica nessa faixa aí de R$ 1.000, porque você tem esse tempo todo gasto. Não estou dizendo que você já tem que sair de cara cobrando R$ 1.000, né? Eu quando comecei eu cobrava R$ 400 por processo mapeado. E é legal porque eu digo até que você gasta mais tempo no início, você não está ainda tão acostumado com isso, então eu digo que a sua hora passa a ser mais barata, porque você vai lá, fecha para mapear o processo R$ 400, aí você diz, vou gastar 4 horas, então minha hora vai ser R$ 100. Daqui a pouco, se você botar na ponta do lápis mesmo, você está gastando 10 horas. Mas eu digo que é um exercício, eu acho uma oportunidade quando a pessoa confia em você para você ir lá mapear o processo para ela. Eu acho que vale a pena eu digo que esse primeiro momento é um investimento, tanto da pessoa que você que vai lá mapear, do que a pessoa que vai confiar no seu trabalho para que você possa começar o trabalho lá na empresa dela. Então, sugiro aqui a você, até mesmo com esse primeiro módulo, você pode ver em alguma empresa, vizinho, amigo, parente, sempre tem um amigo que tem uma padaria, um restaurante, ou um parente mesmo, ou a mãe, ou você se tem uma pequena empresa, pense se você quer ter esse desafio, aceitar esse desafio de mapear alguns processos aí onde você está. Vamos exercitar, que eu acho que vale a pena. Esse primeiro módulo é mais conceitual mesmo, para que você tenha uma noção do que é o mapeamento de processo, para que ele serve. São argumentos que numa hora da venda você pode utilizar, numa apresentação. Por que um dono de empresa iria lhe contratar para mapear os processos dele? Você tem ali todos os ganhos que a organização vai ter em relação a isso. Então eu acho que já é uma boa etapa. Mas bora para o módulo 2, que vai ficando mais quente. Tchau, tchau e nos vemos na próxima aula.